Muitíssimo bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde a gente junto vai buscar o Senhor. Dia 80 dias lendo a palavra de Deus junto. Que alegria, hein? Chegamos no 80% da nossa leitura. Faltam então 20 dias, um pouquinho menos, porque domingo não conta. Então a gente vai terminar dia 26 com uma grande formatura. Estamos chegando na reta final de verdade agora, já no Novo Testamento. Já estamos hoje terminando o primeiro evangelho, já vamos começar o segundo, que é o evangelho de Marcos. Que bênção a gente estar aqui junto na presença de Deus. Seja muito bem-vindo. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos guie, nos direcione para essa leitura do dia de hoje. Vamos orar? Vamos pedir que Ele venha sobre as nossas vidas? Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti agora, pedindo que o Santo Espírito venha, Senhor, nos direcione, nos comande aqui, Senhor. Fala conosco de forma sobrenatural, abre o nosso entendimento para que escutemos a sua voz, sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, te pedindo, vem em nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Pega a Bíblia aí, abre em Mateus capítulo 24, já na fase final do Evangelho de Mateus, onde o evangelista Mateus escreveu para mostrar ao povo judeu que Jesus Cristo era o Rei. Estamos na fase final, quando Jesus está olhando para Jerusalém e ele vai começar a falar sobre o seu sermão profético. Jesus nos dando indicativo dos tempos do fim, do que aconteceria nos tempos do fim. Pega a Bíblia lá, pega o papel e caneta, abra comigo, vamos para a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24. Quando Jesus saía do templo, ele ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, ele estava em Jerusalém, saindo do templo. E lhe mostraram as construções do templo. E ele disse, vocês não veem isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus fala isso sobre o templo? Já provou pensar? Jesus estava dando um indicativo e provocando a cruz. Provocando sua morte de cruz. Vou te mostrar o que é isso. Em Esdras capítulo 6, versículo 11, houve um decreto de Dário, que diz que qualquer um que ameaçasse o templo seria digno de morrer num madeiro, morreria numa viga tirada de sua própria casa. Então Jesus meticulosamente está preparando o cenário para sua morte de cruz. Foi por ameaçar o templo que ele foi crucificado, nós vamos ver isso. Então Jesus, nada que ele fala é por acaso, ele olha para o templo e diz, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Então quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele está olhando para Jerusalém, assentado. Se aproximaram dele os discípulos e perguntaram para ele, diz quando vão acontecer essas coisas, qual vai ser o sinal da tua vinda e a consumação do século? Jesus vai começar a falar então, veja que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, vou enganar a muitos. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, quando guerras começarem a se avolumar. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso é o princípio das dores. Nós já estamos vendo isso nessa geração. Nesse tempo, muitos vão escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim vai ser salvo. Eu vou falar nossa frase logo no começo, então. Eu vou perseverar. Essa é a nossa frase de hoje. Eu vou perseverar. Eu vou até o fim. Nós vamos perseverar. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então nós fazemos parte dessa geração da colheita, dessa geração que vai pregar o evangelho até que venha o fim. Eu vou perseverar. Nós fazemos parte dessa geração. Quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele está mencionando as visões de Daniel. Essa desolação que Daniel viu está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Não vai dar tempo. Ai das grávidas naquele dia. Orar para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Nesse tempo haverá grande tribulação. Está falando da grande tribulação. Desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Quando alguém vos disser, eis o Cristo, ele está ali, não acreditei. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, cuidado que no tempo do fim, muitos falsos profetas se levantam, falando em nome de Cristo, inclusive, como inclusive o próprio anticristo. Eu vou perseverar até o fim, pregando o evangelho. Agora, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Assim o Filho do Homem vem, como um relâmpago. De repente ele aparece, de repente ele surge, de repente ele vem. Quando ele vem, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. E aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos, e com o tocar de uma grande trombeta, se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus. Ele mostra a volta de Cristo, que é o que nós aguardamos. Maranata, ele vem. Depois da tribulação, no meio da tribulação, nós já vimos aqui, ele vem. Aprendei então que parábola é essa? Olha que mistério tem aqui, versículo 32. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei, está próximo o verão. Calma aí, ele está falando do tempo do fim. Aí ele fala, quando a figueira brotar, o verão está próximo. Que figueira é essa? Figueira, nós sabemos na linguagem bíblica, é a referência a Israel. O que ele está dizendo? Quando a figueira brotar, o verão está chegando. Israel, durante um período na história, deixou de ser considerado uma nação. Mas em 1948, numa Assembleia da ONU, que inclusive envolveu um brasileiro com o voto de Minerva, Israel voltou a ser um país. Então, em 1948, a figueira brotou de novo, gente. A figueira voltou a brotar. Assim eu digo, quando você vê essas coisas, saiba que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, versículo 34, não passará esta geração. Que geração? A geração que a figueira floresceu, sem que tudo isso aconteça. Então nós somos parte da geração da figueira que floresceu. Em 1948 a figueira floresceu de novo, nós estamos nessa geração. Quanto tempo essa geração vai durar? Aí só Deus pode dizer. Mas nós temos visto guerra sobre guerra, nação contra nação, falsos profetas se levantando, nós temos visto tudo isso. Nós estamos na geração da figueira que floresceu. Antes que você pegue a calculadora para fazer conta, ele diz, a respeito daquele dia e daquela hora, versículo 36, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. É melhor então que nós estejamos dentro da arca. E a nossa arca é Jesus Cristo. É melhor que estejamos em Jesus Cristo, porque assim como foi no dia de Noé, de repente, veio o dilúvio, de repente, o Filho do Homem vem. Assim vai ser a vida do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado, outro deixado. Lembra do arrebatamento? Dois estarão trabalhando no moinho, numa será tomada, outra deixada. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu vou perseverar, eu vou vigiar, é isso aí. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora vem um ladrão, ele vigiaria, não deixaria a casa aberta não. Fiquem também vocês apercebidos, porque vem a hora que você não percebe, o Filho do Homem vem. Que ele venha, que o Filho do Homem venha, eu vou perseverar até o fim. Nós somos os trabalhadores da colheita, que nós falamos ontem, nós somos trabalhadores da última hora, nós somos a geração da figueira que floresceu. Isso é emocionante, isso é empolgante. Nós estamos pregando e participando com honra da última grande colheita. Então que os sinais acompanhem os que creem, que a glória de Deus manifeste sobre as nossas vidas para que a gente colha. Eu vou perseverar. Quem então é o servo fiel e prudente que o Senhor confiou aos seus conservos? Bem-aventurado aquele a quem, quando o seu Senhor vier, o achar vigilante, o achar fazendo assim. Agora, ruim é o servo mau que, vendo que o Senhor se demora, passa a espancar seus companheiros, beber com ébrios. Quando o Senhor virá, sem esperar, naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Então estejamos vigilantes, estejamos atentos. Eu vou perseverar. Ele inclusive começa Mateus 25 com uma famosa parábola de 10 virgens. E te explicando a parábola, 5 são nécias, ou seja, são irresponsáveis, 5 são prudentes. 5 levaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite. O azeite é o combustível que mantém a lâmpada acesa. 5 levaram a lâmpada, mas também levaram o azeite. O noivo estava demorando, elas dormiram.
Mas de repente, no meio da noite, o noivo aparece. E aquelas que tinham azeite prepararam as lâmpadas. As que não tinham começaram a dizer, por favor, nos empresta as lâmpadas, azeite para as lâmpadas, a gente está com a lâmpada apagando. As prudentes falaram, não dá, vá vocês venderem e comprar de novo. Será que dá tempo? Quando elas saíram para comprar azeite, chegou o noivo e a porta fechou. E elas falaram, Senhor, Senhor, abre a porta. Ele diz, eu não conheço vocês. Vigiem, vocês não sabem que dia e que hora ele vem. Que a lâmpada esteja acesa, mas que o azeite esteja na lâmpada. Eu vou perseverar. Essa é a nossa frase. Persevera até o fim. Ele continua falando dos talentos, a parábola dos talentos. Um homem vai se ausentar por um tempo, ele chega para o seu servo, dá para os seus servos, para um dá 5 talentos, para outro dá 2, para outro dá 1. Cada um segundo a sua própria capacidade e partiu. Foi embora. Famosa parábola. O que tinha 5 talentos foi lá, se empenhou, negociou, multiplicou mais 5, estava com 10. O que tinha 2, trabalhou, se empenhou, multiplicou os 2, estava com 4. O que tinha 1, guardou, com medo de perder aquilo que tinha, e o Senhor voltou. Quando ele voltou, ele diz, pega aquele que tinha 1 e escondeu, e dá para o que tem 10 agora, porque agora ele vai multiplicar a pouca porção que aquele outro teve. E ele compara quem multiplicou talentos como um servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. E aquele que escondeu os talentos como um servo preguiçoso e negligente. Até o que ele tem vai ser tirado e vai ser lançado para fora com choro e ranger de dentes. Nosso papel é perseverar, é multiplicar os talentos que Deus nos deu. Versículo 31 do capítulo 25. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações vão ser reunidas na sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. Ele vai separar. Perguntarão o Senhor. Ele diz, sabe por quê? Porque para muitos eu vou dizer, eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Ele diz, mas Senhor, quando que a gente fez isso? Quando que a gente deu de comer? Quando que a gente deu de beber? Quando que a gente te vestiu? E ele respondeu, quando vocês fizeram aos meus pequeninos, vocês a mim fizeram. A nossa função, então, é perseverar, vigiar, mas ajudar os pequeninos. Não esquecer de um coração caridoso, não esquecer de um coração que serve, não esquecer de um coração que cuida. Que nós perseveremos até o fim, pregando a palavra e cuidando de quem precisa. Esta é a nossa missão como servos de Deus na terra. Pregar a palavra, manifestar a sua glória, com sinais que acompanhem os que creem. Mas não esquecer dos pequeninos. Assim nós estamos cuidando daquele que nos comissionou, daquele que nos enviou. Em verdade vos digo, que sempre que deixaram de fazer aos pequeninos, versículos 45, vocês deixaram de fazer a mim, e para vocês tem um castigo eterno. Jesus faz esse sermão que é maravilhoso, falando do princípio das dores. E agora, os fariseus vão começar a fazer um plano para tirar a vida do Filho do Homem. Ele iria morrer na cruz, nós sabemos disso. Tendo Jesus acabado os ensinamentos, disse aos seus discípulos, olha, saibam que daqui a 2 dias vai acontecer a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A Páscoa sempre foi o ritual de passagem, de saída da escravidão para a liberdade, desde que ela foi instituída em Moisés, no Egito. E agora na Páscoa, na passagem, na travessia, ele diz, está chegando a Páscoa e eu vou ser entregue para a crucificação. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, reuniram no palácio o sumo sacerdote chamado Caifás. Deliberaram prender Jesus à traição, dizendo que ele traía, e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus, então, entrou em Betânia, na casa de Simão o leproso. Nós vamos ler isso aqui com calma, mais para frente eu vou te explicar. Uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, derramou sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. Alguns discípulos viram e falaram, para que esse desperdício? Não tinha honra. Esse perfume poderia ser vendido. Jesus falou, calma aí. Essa mulher praticou boa ação para comigo. Só se ungia, só se perfumava um rei. Aquela mulher está enxergando que discípulo nenhum enxergou. Esse homem está indo reinar. Não vai dar tempo de ungir o corpo dele pós-morte, porque ele vai ressuscitar, não vai ter corpo.
Então deixa eu ungí-lo antes, deixa eu perfumá-lo antes. Ele diz, os pobres, sempre vocês vão ter com vocês, mas a mim não é o tempo todo. Então, ele acabou de falar de caridade, mas ele falou, gente, também não sejamos, não confundamos o princípio de honrar ao próprio Cristo. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente vai ler nesse trecho em outros evangelhos, principalmente em João, quem foi que fez esse comentário aqui. Aí nós vamos ver. Porque essa mulher, olha só, versículo 12, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Porque ela não daria tempo de ungir o corpo depois de morto, porque ele ia ressuscitar. Agora, onde for pregado no mundo o evangelho, vai ser contado o que essa mulher fez para a sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo conter os principais sacerdotes, propôs, o que vocês querem para que eu entregue? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Esse foi o preço da redenção, moedas de prata. E desde então, ele procurava um momento para entregar Jesus. No primeiro dia da festa, vieram os discípulos e falaram, Senhor, onde a gente prepara a Páscoa? Ele falou, vão na cidade, vão ter com um homem, diz a ele que o mestre precisa usar a sua casa. E assim eles fizeram e prepararam a Páscoa. Jesus se senta na mesa, está com seus 12 discípulos e diz, na mesa, em verdade eu vos digo, um de vocês vai me trair. Pensa no clima dessa janta. Ele sabia tudo, ele provocou a cruz, ele sabia que ia ser entregue, tudo foi feito no controle do próprio Jesus Cristo, ele sabia o que estava fazendo. Porque está escrito, versículo 24, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem for o Filho do Homem, ai daquele de que trair o Filho do Homem, melhor que ele não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Senhor, será que sou eu? E o mestre falou, você que está dizendo. Você que está dizendo. Imagina o clima dessa mesa. Enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão, abençoou e partiu, dizendo, este é o meu corpo. Pegou um cálice e disse, graças nós damos, bebei dele, porque este é o meu sangue. Sangue, versículo 28, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus está inaugurando uma estação, dizendo, meu sangue vai ser remissão de pecados. No Antigo Testamento, precisava de um sangue de um cordeiro. Um sangue de animal em sacrifício para remir pecados. Ele está dizendo, este aqui é o meu sangue. Evidente que nós não cremos na oh meu Deus, por que eu fui? Transubstanciação, isso. Cada palavra de manhã, na transubstanciação, ou seja, aquele cálice não é o sangue literal de Jesus, é uma simbologia, ok? Tem linhas teológicas, tem linhas de outras crenças que creem na transubstanciação daquilo, que realmente quando se bebe, você está bebendo sangue. Não, é uma simbologia. Quando você bebe todo mês aí, se a tua igreja tem um hábito de fazer mensalmente a ceia, que é muito saudável, e nós fazemos na Conectados, aquilo que você está bebendo é um símbolo, não é o próprio sangue, tá bom? Jesus está mostrando, dizendo, este é o meu sangue, esse é o símbolo do meu sangue. Ele é a remissão dos pecados. Então, haveria uma nova aliança, eles bebem juntos, cantam um hino e saem para o Monte das Oliveiras. Quando eles saem, Jesus fala, esta noite todos vocês vão ficar escandalizados comigo, porque a Bíblia diz, eu vou ferir o pastor e o rebanho vai ficar disperso. Ele lembra de Zacarias 13, versículo 7. Mas depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vocês para Galileia. Ele já está indo para a cruz, mas já marca o ponto de encontro. Eu vou ressuscitar, vou encontrar vocês lá. Pedro falou, não, ainda que venha a ser um tropeço, você nunca vai ser para mim, de jeito nenhum. Jesus, olha, Pedro, você não sabe o que está falando. Em verdade eu te digo, versículo 34, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Pedro falou, não, ainda que eu morra contigo, de modo nenhum te negarei. E os discípulos disseram o mesmo. Nós sabemos o que a história vai contar. Jesus então vai para um lugar chamado Getsemane. Era um jardim. Getsemane significa prensa de azeite. O azeite para ser produzido em Israel eram colocadas as olivas, as azeitonas como se fosse num buraco. Pegava-se uma pedra grande e jogava a pedra em cima das azeitonas para que no esmagar da azeitona ela produzisse um suco, um azeite. Assim se produzia na antiguidade o azeite de oliva, o azeite da azeitona. Então, o nome Getsemane é prensa, é local de ser prensado, local de ser amassado. Jesus está indo para esta prensa. No Getsemane ele chega ali, eu vou orar. Fiquem aqui, se assentem, fiquem aqui. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João.
começou a se entristecer e se angustiar. E falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. Primeira vez Jesus pede isso para alguém. Todo líder vai passar por um momento de Getsemane, onde ele está se sentindo prensado, onde ele está se sentindo esmagado. E ele às vezes precisa de pessoas do lado. Fique aqui comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, que seja feita a tua vontade. Eu vou perseverar? Jesus Cristo perseverou até o fim também. Ele está ali de joelhos, falando assim: Pai, ele estava sentindo o peso da morte que viria sobre ele. Senhor, se for possível, passa o cálice, mas eu quero a tua vontade. Voltando para os seus discípulos, ele falou: gente, fiquem vigiando. Os achou dormindo e falou para Pedro: Pedro, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Voltou para orar de novo e disse: meu pai, versículo 42, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Voltou e os discípulos estavam dormindo. Tem horas que, como líder, parece que você vai ficar sozinho, parece que está todo mundo dormindo, entre aspas, ao teu redor. Persiste, vai até o fim. Deixando para orar pela terceira vez, repetiu as mesmas palavras. Voltou para os discípulos: vocês estão dormindo ainda, repousando ainda? Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Quando ele falava ainda, chegou Judas, um dos 12. Lembra que ele tinha negociado Jesus por 30 moedas de prata? Com grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos sacerdotes. E o traidor tinha dado o sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Quando Jesus, porque ele não sabia direito quem era Jesus, quando Jesus chega, Judas vai até ele e diz: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. A gente vai ver em outros trechos que Jesus, inclusive, vai falar: Judas, você escolheu me trair com um beijo, é isso? Não é com tapa, é com um beijo. Ele chama Judas de amigo. Que Jesus é esse? Que quando está sendo traído, está recebendo um ósculo santo, um beijo no rosto, olha para Judas e fala: amigo, você veio para isso? Assim Jesus enxergou o seu traidor. Eis que um dos que estavam com Jesus, que nós sabemos ser Pedro, pegou a espada, golpeou um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Era tão bom na espada que a espada é para dar na testa, ele dá na orelha. Jesus fala: calma aí, guarda a espada, pois todos que lançam a mão da espada, pela espada vão morrer. Eu vim pregar a paz, eu sou um pacificador, não tem revolta aqui não. Ele voluntariamente estava se entregando na cruz. Acaso você acha que eu não posso rogar para o meu pai? Versículo 53. E ele mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Não. É para se cumprir as escrituras que as coisas devem acontecer. Então Jesus disse às multidões: vocês saíram com espadas e porretes para me prender como um ladrão? Todos os dias no templo eu estava ensinando, vocês não me prenderam lá. Agora tudo isso está acontecendo para que se cumpra o que foi dito pelos profetas. Os discípulos todos, o deixando, fugiram. Lembra? Os mesmos discípulos que falaram que iam ficar com ele, agora fugiram. Jesus está perante o sinédrio, o levam para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro seguia de longe para ver o que acontecia. Ele está ali e Jesus guardou silêncio, ficou quieto. Perguntava: você é o filho do Deus vivo? Você que disse. Ele sabia que na lei todo mundo que se autoproclamasse filho do Deus vivo, ou o Messias tinha que vir, ia morrer a pedradas. Ele precisava morrer na cruz, porque maldito é aquele que estava no madeiro. A cruz era a pior sentença, era a pior maldição. Ele precisava morrer na cruz. A cruz, o madeiro, subir no madeiro, era o símbolo de pior maldição. E ele precisava se tornar maldição por nós. Então, ele continua dizendo, o sacerdote disse que ele blasfemou, não tinham testemunhas, cuspiam no rosto dele, diziam: profetiza Cristo, quem é que te bateu? Ele estava sendo escarnecido na cruz. Pedro está de longe, olhando, alguém fala: você não é o deles? Não sou, não sei nem quem é ele. Ele nega por 3 vezes, quando ele nega por 3 vezes, o galo canta, ele sai chorando amargamente. Jesus é entregue a Pilatos, que era o representante de Roma ali naquela região, já que Caifás não conseguia encontrar com quem acusá-lo. Pilatos também lava as mãos. Judas, que o traiu, sai, tenta devolver as moedas, o pessoal não aceita, ele sai e dá cabo de sua própria vida. Jesus está perante Pilatos está dizendo nada, Jesus não está dizendo nada, ele fala: você não vai se defender, você não falava palavra nenhuma. Pilatos chega e fala: olha,
eu não encontro culpa nesse homem, ele lava as mãos. Mas o que eu devo fazer com esse homem? Anualmente ele soltava um grande criminoso. E estava ali com Cristo contra o criminoso chamado Barrabás, e disse, solta Barrabás, crucifica Cristo. Jesus é entregue aos soldados que cuspiam nele e batiam com um caniço na sua cabeça. Estava sendo torturado Jesus na cruz, rasgavam suas vestes, cobriram com um manto escarlate, um manto vermelho ele está coberto. Simão ajuda a carregar a cruz. E ele chega, versículo 33 do capítulo 27, num lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Lá lhe dão de beber vinho com fel, ele provando não quis beber. Versículo 34. Vinho com fel era uma bebida alucinógena, você bebia para ficar meio grogue e anestesiado. Quando ele prova que era aquilo, ele diz, não, eu não quero. Eu quero passar na cruz conscientemente. Conscientemente. Em cima da sua cabeça colocaram uma acusação dizendo, este é Jesus, o rei dos judeus. Você pode pensar que foi um escárnio, uma tiração de sarro, mas na verdade foi uma afirmação. Eu vou te mostrar lá nos outros evangelhos que vai ter o detalhe, quem mandou fazer essa placa, você vai se surpreender. Guarda isso aí. 2 ladrões estavam crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Os que passando iam blasfemando, dizendo, ele não disse que destruiu o templo em 3 dias? Lembra que ele provocou por causa disso a cruz? Que ele tire, se você é filho do homem, desce da cruz. Só que ele estava ali. Todo mundo dizia, você confiou em Deus? Quero ver se Deus vem livrar agora. A cruz era necessária, ele precisava passar por aquilo. Quando chegou a hora nona, Jesus clamou em alta voz e disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? E clamando com grande voz, entregou o seu espírito. Versículo 50. Deram a ele de beber com vinagre na ponta de um caniço. Vinagre é o pior vinho. Quando nós pedimos vinho para ele no começo do primeiro milagre no casamento, nós vamos ler, ele deu o melhor. Na cruz ofereceram ele o pior, ele assumiu o pior para nos deixar o melhor. Ele é Jesus Cristo. Ele dá um brado na cruz. E, gente, a morte de cruz era cruel porque era uma morte por asfixia. Com o tronco pregado na cruz, os pulmões se comprimem, se apertam um com o outro. As muitas chagas fazem a pessoa morrer de falta de ar. Só que Jesus está em cima da cruz dando um brado. Veja se ele estava com falta de ar. A cruz não foi quem o matou, ele se entregou para a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Não tem como não falar da crucificação de Jesus Cristo, não sentir a sua presença. Inclusive o centurião que estava do lado de Jesus viu um terremoto passar e falaram, meu Deus do céu, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele foi sepultado no túmulo de um homem rico chamado de Arimateia, chamado José de Arimateia. Colocaram um guarda na porta do sepulcro, dizendo, olha, fica uma escolta aí. Montaram guardas, selaram a pedra que tapava o sepulcro, para que ninguém pudesse encostar no corpo de Jesus Cristo. Porque falavam, olha, ele prometeu que em 3 dias ele ia ressuscitar, para não acontecer que os discípulos dele roubem o corpo e dizer que ele ressuscitou, guarda aí. Então era túmulo de segurança máxima. Só que então, no acabar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, lugar de morte. Quando elas estão no caminho, houve um grande terremoto. Versículo 2, capítulo 28. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e se sentou sobre a pedra. O aspecto era como um relâmpago, sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram, ficaram como se estivessem mortos. O anjo olhou para as mulheres e falou, vocês buscam Jesus que foi crucificado? Olha o versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou, meu Senhor. Dá um arrepio só de falar isso. Esse é o único líder de qualquer religião da história da humanidade que não tem na sua lápide a data de morte. Ele está aqui, ele ressuscitou. É por isso que eu vou perseverar, porque ele ressuscitou por mim. Ide então depressa, diga aos discípulos que ele ressuscitou, que ele vai adiante de vós para Galileia. Jesus já tinha avisado isso, lembra? Gente, eu vou ressuscitar, eu encontro vocês na Galileia. Diz isso, diz que é como vos digo. Elas saíram apressadamente com grande alegria. Jesus veio ao encontro delas. Elas, aproximando, abraçaram os pés e adoraram. Disse, não temam, vão avisar os seus irmãos que se dirijam para Galileia. Os judeus, inclusive, ao perceberem que isso aconteceu, eles subornam os guardas. Subornam os guardas que estavam na porta do túmulo para dizer, olha, diz que foi os discípulos que vieram e roubaram o corpo dele, porque eles não queriam atestar o fato
de que Jesus tinha ressuscitado. Porque senão realmente as palavras dele seriam real. Então e até hoje, então, essa versão se divulgou entre os judeus. A Bíblia está afirmando. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Quando viram, adoraram. Alguns duvidaram. E Jesus vai mostrar por que ele morreu na cruz. E é sobre isso que nós estamos. Jesus se aproximou deles e falou, olha, toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Estou no versículo 18 do capítulo 28. Agora, olha o que nós vamos viver, gente. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nossa missão está aí. Ir fazer discípulos de todas as nações. Ir fazer discípulos de todas as nações. A evidência de um povo que crê em Jesus Cristo é o fazer discípulos, é o pregar a palavra, é o viver o evangelho, é cuidar do necessitado. É isso que nós estamos fazendo. É isso que você tem que fazer. Fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é treinar alguém. Não é só pregar o evangelho e a pessoa se converter. É discipular essa pessoa. Discipulado tem que ser uma das bases da sua vida. Na nossa igreja, Conectados, e é óbvio que eu vou falar da minha realidade aqui, uma das nossas bases é o discipulado. O GCs, que acontece toda terça-feira à noite, aconteceu ontem, é uma base de discipulado. O ensino que acontece hoje à noite é discipulado. Isso que eu estou fazendo aqui por 100 dias é um discipulado. Então, vá e faça discípulos de todas as nações, ensinando-os, preparando para que eles guardem tudo que eu ordenei. A obra de Jesus Cristo na cruz foi perfeita. Como é maravilhoso ver que a cruz não foi um fim, a cruz foi o começo da nossa história, o começo da nossa redenção. Por isso que a Bíblia diz, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Pegar a cruz não quer dizer pegar o sofrimento, pega a evidência da vitória, porque a cruz está vazia, a cruz não está ocupada, Cristo ressuscitou. Terminamos o primeiro evangelho e já vamos nesse dinamismo para o segundo evangelho, evangelho segundo Marcos. Marcos vai apresentar Jesus como Filho de Deus. A tradição remonta que quem escreveu foi João Marcos, que era próximo de Pedro e companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Entende-se, então, que Marcos foi o intérprete de Pedro. Pedro ditou as coisas que viveu e Marcos escreveu. Então é quase como se fosse um evangelho de Pedro, mas é de Marcos. Tá entendendo comigo aqui? A tradição remonta então que Pedro dita e João Marcos escreve. Por isso, a época que ele escreve, nesta época, em 64 depois de Cristo, Nero acusou a comunidade cristã de colocar fogo em Roma. Por isso começa uma grande perseguição contra os cristãos. Perseguição essa, inclusive, que Paulo e Pedro morreram. Em meio a uma igreja perseguida, vivendo sob constante ameaça de morte, Marcos escreve as suas boas novas. O que ele quer trazer para os seus leitores no meio da perseguição? Que a vida de Cristo é um exemplo. Que ele é um modelo de coragem e força. Por isso ele escreve, por exemplo, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciãos. Mas que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Marcos, então, ele estrutura o seu ministério, a sua escrita, em momentos geográficos de Jesus, que chegam ao seu clímax, no seu ápice, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É o menor dos evangelhos em sua estrutura. Então, primeiro, ele faz uma introdução, onde ele começa a narrar o ministério público de Jesus na Galileia. Depois ele vai para a Judeia, que culmina na sua paixão e ressurreição. O primeiro anúncio de sua crucificação e depois sua ressurreição. É um evangelho que nós consideramos o evangelho da ação. Ou seja, não tem genealogia, não tem explicação do nascimento, do antigo ministério de Jesus na Judéia. São ações rápidas, de uma cena para outra. É como se fosse um filme da vida de Jesus, onde a maior palavra é imediatamente. De uma coisa para outra acontece. Que é o euteos do grego, euteos. Imediatamente Deus fez, imediatamente aconteceu. Imediatamente aparece 42 vezes em Marcos. É o evangelho da ação, é o evangelho da vivacidade, da vida de Jesus, do que ele fez. Essa característica aponta, então,
que Marcos está escrevendo para uma audiência que era romana e gentílica também, para que os romanos pudessem ler, para que os gentios pudessem ler. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo, morreu em carne, para que nós tivéssemos na sua ressurreição a opção da vida. Então é um evangelho da ação, da atividade, da rapidez. Nós vamos até o capítulo 9 hoje, então vamos nessa mesma ação, ver muitas coisas que a gente já viu. Vamos ver agora Marcos escrevendo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto, ele já começa mostrando por que ele está escrevendo isso. Jesus é o Filho de Deus. Para o público de Mateus, Jesus é o Messias que tinha que vir. Para os judeus ele está mostrando que Jesus é o Messias. Aqui ele está mostrando que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus que havia sido prometido. Ele já começa com João Batista, ele ignora genealogia, como Jesus nasceu, onde nasceu. Ele já começa com João Batista, dizendo: veio aquele que o profeta Isaías disse que prepararia um caminho. Esse foi João Batista, que surgiu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Todos vinham, eram batizados por eles e eram salvos. Mas ele dizia: quem vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. Na sequência, lembra que o evangelho da ação, Jesus já aparece, é batizado, o céu se abre, uma pomba vem sobre ele. Na sequência, ele vai para o deserto, fica 40 dias, é tentado, mas os anjos vêm e o servem. Você percebe como é um resumo do resumo? Parece eu na live aqui, resumindo as coisas muitas vezes, é isso. Marcos só está falando no resumo. Jesus volta para Galileia, fica na Galileia e começa a chamar os seus discípulos. Ele chama Simão e André, que estavam pescando, dizendo: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha o versículo 18. Imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. O imediatamente está presente no evangelho de Marcos. Ele chamou os seus discípulos, eles deixando o barco com seu pai Zebedeu, está falando de Tiago e João, seguiram Jesus. E aí já começam as suas curas. Jesus vem e cura um endemoniado em Cafarnaum. Perdão. Hoje a garganta está uma bênção, Curitiba está uma bênção. Nesse friozinho de fim de dia, frio começo da manhã, vamos nessa. Quando eles entraram em Cafarnaum, ele foi ensinar numa sinagoga. E todos se maravilhavam porque ele tinha autoridade. Mas apareceu na sinagoga um homem de espírito imundo, que dizia para ele, um possesso: o que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Você veio aqui nos perder-nos? Eu sei quem você é o santo de Deus. Ele está mostrando que até os demônios reconhecem quem Jesus é. Jesus então o repreende, e aquele homem, bradando em alta voz, o espírito saiu dele. E todos falaram: o que é isso? Porque eles nunca tinham visto uma expulsão demoníaca. Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena e espíritos imundos vão embora. Correu a fama de Jesus por toda a Galileia. Na sequência ele cura a sogra de Pedro, cura muitas outras pessoas que estavam enfermos, endemoniados, e se retira para orar. Ele mostra qual era a base de Jesus. Jesus orava, Jesus subia nos montes para orar. Depois de descer dos montes, continuava expelindo demônios, curando pessoas. Ele cura um leproso. Lembra que ele quebra essa convenção. Um leproso não podia conviver em sociedade, não podia ser tocado e tocar ninguém. Jesus o toca e ele é curado. Ele cura um paralítico em Cafarnaum. A multidão era tão grande que onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Um dia ele está numa casa ensinando e o pessoal circunda a casa. Era impossível alguém entrar. Então esse é um texto interessante, porque os amigos desse paralítico, 4 amigos, sobem no telhado da casa, levam o paralítico, abrem o telhado e içam o paralítico lá para o centro da casa. Jesus, quando viu a fé deles, fala: meu Deus, os teus pecados estão perdoados. Não fala: que pecado perdoado? Como assim pecado perdoado? Jesus fala: vocês estão achando que eu não posso perdoar pecados? Para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, levanta, pega o teu leito, anda. E o paralítico assim o faz. E o pessoal falava: meu Deus, jamais a gente viu coisa assim. Jamais a gente viveu uma realidade como essa. Ele cura enfermos, ele expulsa demônios, agora ele perdoa pecados, ele faz paralítico andar. Quem é esse homem? Na sequência ele mostra Levi sendo chamado, que é o próprio Mateus. Jesus sentado na casa de Levi, que era um cobrador de impostos, comendo com pecadores. Todo mundo perguntando: cara, você senta com pecadores? Diz: eu sou médico. Quem é saudável não precisa de médico. O médico é para sentar com os doentes, com os enfermos. Ele fala sobre o jejum, porque os fariseus sempre queriam o rigor da lei. Por que vocês não jejum? O jejum era um jejum de choro pelo templo que havia caído lá atrás, um jejum instituído lá atrás. Fala: não, eu estou com vocês aqui, o noivo está com vocês,
Vai vir o tempo que vocês vão jejuar, mas não agora. Abram a cabeça de vocês para colocar pano novo em veste nova. Não em veste velha, vinho novo em odre novo. Ele continua mostrando, nós já lemos isso, que ele era o Senhor do sábado. Que não adiantava só cumprir o ritual da lei de descansar no sábado e esquecer da aliança com Deus. Inclusive no sábado, capítulo 3, ele cura um homem com a mão ressequida. Na sinagoga, na frente de todos, ele cura um homem e o pessoal ameaçava tirar-lhe a vida. Ele se retira, uma grande multidão vem com ele e ele continua curando. Os espíritos imundos diante dele, versículo 11 do capítulo 3, clamavam: Tu és o Filho de Deus. Lembra que Marcos está escrevendo para mostrar ele é o Filho de Deus. E Jesus está mostrando, até os demônios reconheciam. Ele escolhe os seus 12. E aos 12, ele dá a missão de enviar para pregar, versículo 14, e exercer autoridade. Ele comissiona esses 12. Vão. A sua própria família não o reconheceu. Lembra que teve um texto que a família dele falou, e ele fala: quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vou te mostrar agora. Ó. Depois de um dia que ele termina de cair, ele foi para casa. Só que a multidão estava ali. De tal modo que não podiam nem comer, não dava tempo no mistério de Jesus. Os parentes de Jesus, versículo 21 do capítulo 3, ouviram isso, saíram para prender Jesus, porque diziam: está fora de si. A mãe está: ele não está nem comendo, ele está fora de si. Por isso que Jesus Cristo, quando disseram: a sua mãe está aí fora, quer falar contigo, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus familiares são aqueles que fazem vontade do meu Pai. Ele vai continuar mostrando qual é a acusação que ele sofria, que era a acusação de servir por Beelzebul, e ele diz: se eu sou Satanás, como que eu vou expulsar o próprio Satanás? Casa dividida contra si mesma não prospera. Ele vai mostrando que a gente tem que amarrar o valente para depois mandá-lo embora. Está falando da importância de não blasfemar contra o Espírito Santo. Lembra que a família dele chega para chamá-lo, a família que diz que ele estava fora de si, ele diz: quem fizer a vontade de Deus é meu irmão, é minha mãe. Ele vai contar, novamente a gente já tinha lido em Mateus, agora a gente vai ler de novo a parábola do semeador. Um homem sai para semear e ele semeia em 4 solos, primeiro na beira do caminho, num solo rochoso, depois entre os espinhos, não dá certo, até que no 4º solo ele semeia numa terra boa e multiplica a 30, 60 e a 100 por 1. Quem tem ouvidos, escute. E ele começa a falar em parábolas. Parábolas são analogias do cotidiano. Depois de pregar sobre o semeador, agora ele explica a parábola. Ele vai pregar sobre a candeia. Uma lanterna não foi feita para ser escondida, mas para ser colocada no lugar mais alto. O que está em oculto vai ser manifesto. Não há nada escondido que não vai ser revelado. Ele não está falando de pecado. Ele está falando de chamada, de unção, de autoridade. Foi feita por Deus, não para ficar escondida, vai ser revelada. Ele vai contar a parábola da semente, que o reino dos céus é semelhante a uma semente que você planta, de dia ou de noite, vai dormir, a semente brotou, frutificou e você não sabe explicar como. Quando você acorda, ela frutificou e você diz: eu não sei como aconteceu, mas a terra por si mesmo frutifica. Já preguei sobre isso, a terra entrou no automático. A nossa função no reino de Deus é lançar a semente. Semente lançada, vai acontecer. Ele continua mostrando, inclusive, do grão de mostarda, que é o menor das sementes, mas quando plantada, se torna uma grande árvore. Ela só tem que ser plantada. Jesus fala em parábolas. E ele explica por quê? Para que todos pudessem entender. Ele continua, e na sequência, eu preguei sobre isso recentemente. Eu acho que Quem é Esse é o nome da pregação. Ele está numa tempestade com seus discípulos no barco, seus discípulos, maioria pescadores, estavam desesperados porque não era qualquer tempestade, e Jesus estava dormindo. E eles falam: Jesus, como assim? Você não está vendo que a gente vai perecer? Ele se levanta, repreende a tempestade, ao passo que os discípulos falam: calma aí, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, versículo 41. Quem é esse que mesmo depois de ter curado, salvado, ministrado, ainda é capaz de nos surpreender? Deus vai nos surpreender. Eu preguei sobre isso. Assiste aí minha pregação, chama Quem é Esse? Na sequência, depois de ter acalmado a tempestade, ele cura um endemoniado Gerazeno, um menino que trazia medo para a cidade toda, rasgava correntes com as mãos, vivia nas regiões dos sepulcros.
Só que quando vê Jesus Cristo, cai no chão e diz, você é o Filho do Altíssimo. Ele reconhece quem Jesus é, ele está mostrando assim, até os demônios reconhecem. Todos têm que reconhecer que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Altíssimo. Jesus diz, qual que é o teu nome? Ele fala, legião, são muitos. Uma legião eram 12.000 soldados. São muitos demônios em mim. Passava uma manada de porcos, ele expulsa e manda para os porcos, que era símbolo de imundície na época. Ele lança os demônios para a imundície. E aquele menino se transforma de tal forma, quando eles viram o endemoniado em perfeito estado, eles falam, meu Deus, e mandam Jesus se retirar daquela terra. Ao entrar no barco, o cara que antes tinha sido endemoniado suplica a Jesus, deixa eu ir com você. Ele diz, não, fique aqui, anuncia para os da tua casa o que o Senhor fez. Ele foi e começou a proclamar Jesus numa região chamada Decápolis. 10 cidades, calma aí. Quando Jesus chega, o menino é um endemoniado, rasgando correntes, que vivia nos sepulcros, que todo mundo tinha medo. Quando Jesus vai embora, o menino que antes era endemoniado se transformou num missionário na região de Decápolis. Isso não é maravilhoso? Como Jesus pode transformar? Uma visita naquela cidade transformou a vida daquele rapaz. A tempestade não queria que Jesus chegasse lá, mas quando Jesus chega, ele transforma. Jesus é um transformador. Quando Jesus está andando, vem um homem, se prostra aos seus pés, o nome dele é Jairo, dizendo, olha, minha filha está enferma, você precisa intervir. Só você na sua intervenção, eu sei que ela pode ser salva, eu sei que ela pode ser curada. Na verdade, a filha dele até morreu, Jesus foi com ele. Quando ele estava indo, uma grande multidão cercava, uma mulher com hemorragia, de novo, uma mulher não podia tocá-lo assim. Quando ele chegar em Lucas, eu vou ler com calma. A mulher, rastejando no meio da multidão, toca nas suas vestes. E ele cura aquela mulher e a fama vai por toda a região. A tua fé te salvou, vai, você está curada. Ele chega na casa de Jairo, a filha dele tinha morrido. E ele diz, fica calma, ela só está dormindo. Não tema, só creia. Creia somente. Começaram a rir dele, como assim ela só está dormindo? Ele diz, vem cá, tem 12 anos que ela tinha. 12 anos de idade, ele ressuscita essa menina. A mulher sangrava há 12 anos. A menina vivia 12 anos e morreu. Uma geração que estava sangrando, ele estanca o sangramento. Uma geração que estava morta, ele ressuscita. Jesus cuida de todas as gerações. 12 significa um ciclo novo apostólico. Jesus vai para a sua terra, prega em Nazaré, mas é rejeitado pelos seus. A gente já tinha visto isso e por isso ele não pôde fazer grandes milagres ali. Ele usa isso como exemplo, inclusive, para os 12. 12, faz o seguinte, vão pregar. Não levem nada, senão um bordão, só uma vara. Quando vocês estarem no lugar, permaneçam ali. Se não te receberem, sacode os pés e vai para outro local. Ele escuta falar da morte de João Batista, que tinha sido morto por causa que foi confrontar Herodes pelos seus pecados e por olhar estranho para Herodias, a mulher de seu irmão. Então ele é preso. Por ser preso, lhe pede um dia, Herodias vem dançando, a filha de Herodias vem dançando e pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes tem que dar, e é isso que acontece. Os discípulos contam isso, levaram seu corpo, depositaram. Jesus estava ali, lhe relataram tudo, então ele falou, gente, vamos descansar então, vamos para um lugar deserto, vamos espairecer. Capítulo 6 de Marcos mostra então Jesus indo descansar com seus discípulos, só que a multidão os persegue. Quando ele chega ali, ele começa a pregar, começa a ensinar muitas coisas, porque ele compadece delas, versículo 34, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava no luto da morte de João Batista, mas a sua missão falava mais alto. Ele prega, fica tarde, os discípulos não tinham comido nada. Ele diz, Senhor, despede a multidão porque eles precisam achar o que comer. Ele fala, não, vamos dar nós o que comer para eles. O que vocês têm aí? Eles acham 5 pães e 2 peixes. Jesus então multiplica, ao passo que todos comem e se fartam. Saindo dali, ele manda seus discípulos para um barco, vai ao monte orar, mas uma tempestade começa mais uma vez. Lembre-se que os discípulos já tinham estado num barco e Jesus acalmou a tempestade. Eles podiam ter feito isso, mas estavam em desespero. Então Jesus vem andando sobre as águas. Acalma a tempestade, chama Pedro, inclusive. Só que aqui, Pedro não está dizendo que veio. Pedro não está dizendo que andou sobre as águas. Leia que nesse relato, não tem o relato de Pedro. Pedro, quando contou a história para que Marcos escrevesse, omitiu essa parte. Ele queria que a glória desse momento fosse de Jesus e não dele. Ele chega ali e o capítulo 7 mostra de novo aquele momento em que os fariseus falam, né, os discípulos não lavam a mão antes de comer.
Não fazem o ritual antes de comer? Ele diz, não. Não é o que entra no corpo que contamina, mas é o que sai. Vocês são a geração que me honra com os lábios, mas o coração está de longe de mim. Vocês em vão me adoram e ensinam doutrinas que não são preceitos de homens. Não é o que entra no homem que contamina, é o que sai do homem que contamina. Então ele considerou puro todos os alimentos. Na sequência, aquela mulher cirofenícia aparece, clamando pela cura de sua filha. Jesus até é meio ríspido de propósito com ela, dizendo, não é digno tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela diz, mas pelo menos os cachorrinhos comem das migalhas. Ele diz, meu Deus, eu nunca tinha visto tanta fé como essa mulher. Então ele expulsa o demônio e ele sai da filha daquela mulher. Ele cura um surdo e cego na região de Decápolis. Lembra quem estava preparando o cenário ali? Era o menino gadareno. Ele cura, abre os olhos, ele diz, efatá, abre-se os ouvidos daquele surdo e gago, e os olhos daquele, e os ouvidos daquele surdo se abrem e ele passa a ouvir. Ele multiplica pães e peixes pela segunda vez. Sobram alimentos, ele pede para o pessoal guardar. Os fariseus pedem um sinal, ele fala, não vai ter sinal nenhum, senão um sinal que será o sinal de Jonas, a gente já tinha visto isso. Ele cura um cego em Betsaida, pegando o cego pela mão, o levando para fora da aldeia, tendo um momento de intimidade, um a um, ele toca com saliva nos olhos do cego, fazendo um mix ali do seu DNA, do seu fôlego, da sua vida nos olhos do cego, e o cego começa a ver, e ele vê claramente, os seus olhos ficam restabelecidos. Primeiro ele vê homens como árvores. O que você está vendo? Homens como árvores. Ou seja, Jesus, você está vendo como eu vejo, você está vendo frutos. Você está vendo o sistema de frutificação. Agora deixa eu te fazer ver naturalmente. E ele vê. Pedro olha e confessa que você é o Filho, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição na cruz. E ele mostra que cada discípulo tem que levar a sua cruz. Nossa leitura termina hoje em Marcos capítulo 9, que a gente já tinha lido em Mateus 17, quando ele sobe no monte e é transfigurado diante dos seus discípulos, estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 discípulos, mas andava mais próximo de Pedro, Tiago e João, como você também tem que ter pessoas próximas que você anda. Você pode ter 1000 pessoas ao teu lado, mas quem são para você ter o Pedro, Tiago e João? Pessoas que você vai caminhar junto. Você tem que ter. Jesus é transfigurado diante deles, sua veste resplandece, seu rosto resplandece. Aparecem Elias e Moisés, o profético e a lei. E uma voz diz, este é o meu filho amado, ouvi a ele. Ele está falando isso não para Pedro, Tiago e João, está falando para Moisés e para Elias. Isso aqui é um mistério. Eles olham e não vê mais ninguém senão Jesus. Ele disse, lembra que Elias viria restaurando as coisas? Quem veio no espírito profético de Elias foi João Batista. O Filho do Homem virá, sofrerá e muito será habitado. Elias já veio e fez com ele tudo o que quiseram a respeito do que está escrito. Lembra que mataram João Batista? Ele veio. Se aproxima ele sai de lá, desce do monte. Um pai está mostrando, olha, meu filho está aqui com o espírito possesso, mudo. Ele é apanhado, é jogado no fogo, é jogado na água. Eu roguei aos seus discípulos, eles não conseguiram expelir. Ele diz, que geração incrédula, traz o menino aqui. Ele expulsa o menino, o demônio do menino, porque tudo é possível ao que crê. Os discípulos falam, Senhor, por que a gente não conseguiu? Ele falou, olha, porque a gente tem que orar. Tem castas que só saem através de jejum e oração. Ele prediz a sua morte, a sua ressurreição, fala quem é o maior no reino do céu. Se você quer ser o maior, se você quer ser o primeiro, seja o último, seja o servo. Receba o reino como quem recebe uma criança. Ele mostra que quem não é contra nós, quem não é contra nós é por nós, que nós temos que caminhar juntos. E ele começa a falar dos tropeços. Os pequenos vão tropeçar, mas ai daqueles que fizerem tropeçar os pequenos. E por último ele mostra que nós somos um sal da terra. O sal não pode perder o sabor. O sal tem que estar presente. Tenha sal entre vós mesmos. Tenham paz uns com os outros. Os ensinamentos de Jesus Cristo são riquíssimos. Por isso que você tem que mergulhar profundo nos evangelhos. Os evangelhos têm muita riqueza. Nossa frase de hoje é, eu vou perseverar. Persevere. Amanhã nós vamos continuar e nós vamos entrar em Marcos e já vamos para Lucas. Estamos avançando. De 80, nós vamos escrever, eu vou perseverar. Jesus Cristo, quando veio à Terra, transformou a humanidade, transformou nossas vidas. Que nós cumpramos
a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Eu vou perseverar até o fim. Deus te abençoe, Deus te guarde. Dia 80, estamos na reta final, eu vou perseverar, persevera até o fim. Vou comentar isso agora, vou subir isso agora aqui, vou escrever, eu vou perseverar, vamos fazer discípulos. Comenta lá, marca alguém, convida alguém que ainda dá tempo, já perdeu Mateus, já viu metade de Marcos, mas dá tempo de ir até o final no Novo Testamento. Vamos nessa? Eu vou perseverar. Vamos cumprir o nosso ID. Fiquei curioso sobre a placa de Jesus. Nós vamos chegar lá. Daqui a pouco você vai ver que aquela placa, Jesus, Rei dos Judeus, não foi colocada por acaso ali. A gente vai ler num outro evangelho e me lembra, eu vou falar isso aí. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Eu vou perseverar, vou subir agora essa live, comenta lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto, fica na paz de Cristo.